Minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo também nosso stream aí no Face, no YouTube, no Instagram, onde você acompanha aí as imagens deste programa de hoje, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. E com prazer recebemos hoje no programa a Kicila Santos. Ela é consultora de propriedade intelectual e policial civil. Vem para falar aí sobre essas marcas, patentes, direitos autoral também. Vamos falar do Brasil pós 7 de setembro, Rio, Campos, enfim. Kicila, muito bom dia, um prazer recebê-la aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vinda. E obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal, a todos. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, Kicila. Vou começar aqui com uma pergunta do grupo de WhatsApp nesse primeiro tema, pré-pautado, uma pergunta aqui do Raider Gonçalves. Ele é homônimo do Raider, mas o nome aí depende da pronúncia, né? Se você fala o I como em português, você fala o I em inglês, se dobra ele em AI. O Raider Gonçalves me pergunta aqui: o registro civil precede o de marcas e patentes? Tenho o direito de usar o meu nome comercialmente na profissão de corretor de imóveis, mesmo sendo uma conhecida marca de ele bota parênteses, famigerado chinelo? Bom dia, Kicila. Obrigado pela presença. Bom dia. Rider, grande amigo da minha família. Aqui no Brasil é chamado de Rider, né? Mas para quem gosta de falar outra pronúncia, pode ser Raider. Bem, Rider, respondendo a sua pergunta, que eu comecei até a falar sobre isso ontem, né? Não existe, muito propriamente, nem pela lei, nenhuma forma específica de preferência, ou seja, nós não precisamos falar em registrar a marca antes de formalizar uma empresa, de constituir um CNPJ. Logo, quando você fala em ordem, não tem essa preferência, até porque a marca ela pode ser registrada também pelo CPF da pessoa, ok? Pessoa física. E, às vezes, a pessoa não tem, né, um CNPJ e não constituiu empresa e ela pode plenamente ter uma marca. Quanto à sua profissão de corretor de imóveis, e o seu nome, que é um nome de um chinelo muito conhecido, principalmente, eu acredito, mais na década de 80 e 90, eu acredito que a marca ainda exista, né, mas o seu carro-chefe foi nessa época. Não tem nenhum problema, a não ser se essa marca Raider fosse uma marca de alto renome. O que é marca de alto renome? Então, é uma lista e é estabelecida lá no INPI, de propriedade industrial, em que marcas muito famosas e que ocupam posições de transformação na sociedade, dentre uma série de outros critérios, ela é considerada uma marca única e não somente isso, ela não pode competir com nenhuma outra marca igual ou semelhante de qualquer segmento. Nem corretor de imóveis, nem professor, nem médico, nem clínica e por aí vai. Então, no caso da Raider, a Raider não é uma marca de alto renome. Como que eu sei disso? Porque existe uma lista. E para quem quiser, eu posso disponibilizar depois essa lista. Recentemente, a Caninha 51, uma boa ideia, foi considerada uma marca de alto renome. A Nike é uma marca de alto renome. A Natura, Leite Ninho é uma marca de alto renome. Flamengo é o único time de futebol como marca de alto renome. E isso dá um destaque, tanto à marca quanto à empresa e principalmente à sua valorização. Então, acredito que eu tenha respondido a sua pergunta. Quem define o que é uma marca de alto renome? Qual critério? Qual critério? Quem? Como assim quem? Quem define
Que é uma Tá. marca Quem de alto define, renome então? e sobre Tá. qual critério isso é definido. Tudo bem. Lá no INPI existem servidores públicos que formam, né, um grupo de análise. Eles são analistas, eles são avaliadores das marcas. Tanto que quando a gente dá entrada no pedido de registro de marca, nós, cidadãos ou pessoa jurídica, não entra e automaticamente recebe, né, um ok que sua marca está registrada. Existe um processo e esse processo ele é analisado por esses servidores, por esses analistas. Algumas empresas são observadas tanto pelo INPI quanto mesmo pela sociedade, né? As pessoas podem indicar, mas, por exemplo, a Claro, a Sadia, dentre outras marcas que eu já disse aqui, elas foram consideradas de alto renome por intermédio desse grupo que faz essa análise lá no INPI e é uma análise subjetiva. Então, depende muito da participação daquela marca lá, aqui no Brasil, na sociedade, qual é o significado, qual é a interpretação que a sociedade dá para aquela marca e o tempo de duração. Ela não perde esse status, ela tem esse status para sempre, enquanto essa empresa existir, mesmo que a empresa deixe de existir, a marca continua existindo. Então, os critérios são subjetivos mesmo. E quais são essas marcas? São mais de 100 marcas, então não tem como eu dizer todas. Mas para quem quiser conhecer essas marcas, existe lá no site do INPI um ícone chamado marca, e ali é fácil descobrir quais são as marcas de alto renome. Tem um PDF lá. Mas se o critério é subjetivo, ele pode ser questionado também, penso eu, ou não? Pode ser absoluto. questionado. E esse questionamento, Aloysio, geralmente, quando ele é feito na justiça, porque é tardio, né? E a decisão do INPI ela é administrativa. Logo, por exemplo, a Natura, ela teve uma demanda recente com uma marca chamada não é Natureba. Enfim, eu não vou me lembrar agora o nome da outra marca. Porém, ela perdeu. A Natura é uma marca de alto renome, mas tudo depende de quando ela foi consagrada a marca de alto renome. Isto por quê? Porque se antes dela ser considerada uma marca de alto renome, houve marcas aprovadas, concedidas pelo INPI, essas marcas não podem deixar de existir por direito adquirido. Logo, a Natura perdeu. A Claro também passou por uma situação parecida. E existe uma empresa no Brasil que tem uma marca chamada Claro na área de limpeza e que também perdeu o processo na justiça. Então, são duas marcas de alto renome que eu estou te dizendo aqui e que, quando elas são questionadas, quando alguma empresa geralmente lança um produto e aí a Natura ou a Claro vai descobrir que existe esse produto e que a marca é parecida com a deles, aí que eles vão se despertar para poder ajuizar na justiça e tentar a exclusividade e a anulação da decisão do INPI, a decisão administrativa. Agora, fora isso, todo o processo de marca, ele tem 180 dias após a sua concessão para que qualquer cidadão ou qualquer empresa possa questionar e solicitar a anulação no INPI diretamente. Passados esses 180 dias, ele já está valendo e não tem como mais solicitar anulação administrativa, somente judicial. Ô, Kissela, aqui no grupo de WhatsApp que você conhece, faz parte do programa e do blog Opiniões do Aloysio, tem uma pergunta também do Robson Lessa, que é publicitário, e ele é bem interessante a pergunta dele, porque aí a gente vai ampliar esse assunto. Ele pede para você explicar a diferença entre proteção de marca, registro de patente e direito autoral. Essa pergunta, se eu quiser, eu posso ficar aqui a manhã inteira respondendo para o Robson. Um abraço, Robson. Bem, registro de marca, depósito de patente, que essa é a principal expressão, depósito de patente, e registro de direitos autorais. Marca
para definir uma marca é mais difícil do que dar exemplo. Mas é preciso juntar alguns elementos para que o ouvinte que não esteja me vendo possa entender melhor. A marca é composta de vários elementos. Ela possui, normalmente, uma imagem, uma figura, ou, no jargão que nós conhecemos mais, um logotipo. E essa imagem, ela é associada a um produto ou a um serviço. Isso, para o meio publicitário, é um prato cheio. Isso, para o meio do design, é um prato cheio. E por aí vai. Mas a marca, ela traz também uma originalidade. Ou seja, não existe marca concedida, registrada, sem a autorização e concessão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI. Logo, quando nós vamos entrar com o pedido de registro da marca, ela precisa ser original, ela precisa ser distintiva, nós chamamos. Fora isso, é necessário que se faça uma análise, que nós chamamos de pesquisa de anterioridade. É uma pesquisa profunda, que é extremamente importante, não vou falar que é obrigatória, mas é extremamente importante que seja feita. Uma vez que, para uma marca ser registrada, para uma marca ser concedida, ela precisa ser única no Brasil todo. Já a patente, pegando o gancho da pergunta do Robson, é um registro, é uma concessão pública da formalização de uma invenção. E essa invenção, ela pode ser inédita e pode ser também o melhoramento de algo que já existe. Então, não se pode confundir patente com marca. Apesar da gente falar marcas e patentes, geralmente, né, tudo junto, mas esses dois elementos, essas duas palavras não são sinônimas. Quando a gente fala em patente, a gente está querendo dizer que descobriu-se, foi inventada uma nova tecnologia, que não necessariamente, hoje a gente fala em tecnologia, a gente pensa em digital, mas não necessariamente é digital. Pode ser que se crie um instrumento para consertar um dispositivo, um alicate diferente, ou pode-se criar um refrigerador, ou até mesmo agora, na época da Covid, né, vai isolar as bactérias, um dispositivo que isole totalmente, 100% as bactérias de um ambiente no hospital, hospitalar, ou um medicamento, enfim, essas são os assuntos, esses são os assuntos geralmente ligados à patente, ou seja, ligados à invenção e ligados a melhoramentos que nós chamamos de modelos de utilidade. A marca, ela não se perde. Uma vez concedida, ela é válida para sempre, ela passa de herdeiros para herdeiros, né? É só ser renovada de 10 em 10 anos. Ela não se perde. Já a patente, ela tem uma duração, que são 20 anos, e aí 20 anos para quê? Para ela ser explorada. Nisso, nós podemos falar em transferência de titularidade, ou seja, se eu hoje possuo uma carta patente, que é o documento público, que eu posso explorar aquela tecnologia exclusivamente, só eu que posso fazer com que aquela tecnologia seja explorada. Como assim explorada? Essa tecnologia, ela pode ser vendida, ela pode ser licenciada, ela pode ser transferida de alguma outra forma, porque às vezes eu não tenho know-how, mas eu posso fazer a transferência da tecnologia para que alguém que tenha o know-how possa explorar juntamente comigo e eu ganho royalty, ok? Já passando, tem muito mais coisa para ser falada, mas estou pegando os pontos principais. Já em relação aos direitos autorais, os direitos autorais são direitos que pertencem à propriedade intelectual como um todo, porém, ele não em sua maioria, protegido e registrado no INPI. Os aplicativos de celular, por incrível que pareça, são objetos de direito autoral e são registrados no INPI. Já em relação a livros, a fotografias, a obras de arte, cada um é registrado num local diferente. Então, quando a gente fala em direito autoral, isso não se confunde com marca, porque a marca,
ela é a identidade de um produto ou de um serviço. Já o direito autoral, a gente faz o registro para poder identificar quem é o autor, quem é o titular de uma obra e de uma obra literária, uma obra intelectual, mais na base da poesia, da literatura, da fotografia, dentre tantas outras coisas, projetos arquitetônicos, coreografias, músicas e por aí vai. Essa coisa de direito autoral é uma coisa que tem mobilizado, né? Na verdade, a sociedade brasileira se judicializou, né? Dos tempos para cá. Você vê isso no jornalismo, você vê isso em direito civil, enfim. Como é que fica essa questão do direito autoral? Você que é advogada formada no Exército porque é servidora, mas como é que fica essa questão do direito autoral no judiciário? A gente vê, porque a gente vai falar de casos mais famosos, por óbvio, né? Mas isso aumentou muito a demanda, inclusive na formação de profissionais de direito, como você, assim, que tem mais especialidade de formação nessa área. Luísa, essa seara é uma seara grandiosa. Para ser mais redundante, grandiosíssima. Uma vez que, quando a gente ouve dizer de casos de direitos autorais que vão parar no judiciário, são casos de briga de peixe grande. Recentemente, muito recentemente, coisa de menos de um mês, o cantor Nando Reis, ele ganhou uma ação judicial contra a Unilever. Para quem não sabe, a Unilever é uma gigante, talvez a maior empresa, que lança produtos, a Oral-B, a Johnson, enfim, não vou citar aqui para eu não errar, mas ela lança produtos, se duvidar, toda semana. E cada produto que ela lança é uma marca que, sem dúvida nenhuma, a gente tem na nossa casa e a gente consome desde criança. Então, Nando Reis é um grande compositor, é um autor muito consagrado no Brasil e não dispensa comentários. Logo, quando você ouve falar, no caso Legião Urbana, que eu tenho certeza que quem está aqui já ouviu, da banda e da família do Renato Russo, quando você ouve falar do Nando Reis, quando você ouve falar da Anitta, dentre tantos outros casos de direitos autorais, a judicialização ela é muito importante, uma vez que, como que se vai, pode haver acordo? Claro que sim. Extrajudicial? Claro que sim. Mas como se trata de duas partes muito relevantes no cenário brasileiro, Paulo Ricardo também, da RPM, está proibido de utilizar o nome da RPM, da banda, né? São casos que envolvem muito dinheiro. São casos que envolvem honorários advocatícios incalculáveis. Até porque não se fala somente nos honorários que o advogado cobra àquele cliente, mas principalmente aos honorários sucumbenciais que vêm com o ganho e a perda, né, do pedido principal, que é a ação. Então, eu não vou dizer a você, eu não vou ousar dizer que se trata de uma indústria de se fazer dinheiro em cima de direitos autorais, mas que são direitos que são legítimos, são. Mas, infelizmente, a população ela não se dá conta. Nós não temos uma cultura que deveria ser, desde quando nós éramos crianças alfabetizados, de que o que é criado intelectualmente por alguém não pode ser copiado, não pode ser roubado. Aquilo ali não é meu. Uma vez, muito tempo antes de eu fazer mestrado nessa área, e, enfim, eu era bem jovem, eu tirei um print de uma foto da Grécia, daquelas casinhas brancas, e coloquei no meu Instagram, no começo do Instagram. Coloquei uma hashtag da Grécia em inglês.
Vocês acreditam que o proprietário da foto veio até a mim no direct, me pedindo para eu retirar a foto, porque a foto tinha direitos autorais, e eu, na minha ingênua inocência redundante, eu não compreendi o que ele quis dizer, mas eu retirei a foto. Falei, gente, mas por que ele está falando de direitos autorais? A foto não está pública? Não é bem assim. Não é bem assim, né? Então, claro que eu vim estudar isso bem depois e vim entender qual é a diferença entre alguém que faz descobre uma fórmula, uma teoria matemática, né, num laboratório e muda o mundo, como Albert Einstein, como tantos outros cientistas. Qual é a diferença dele para uma pessoa que cria uma obra de arte? Né? Então, existe, sim, um espaço judicial legítimo a fim de se discutir os direitos autorais em juízo, e que é preciso que a gente conheça realmente a importância de tudo isso. Não sei se eu te respondi. São 7h55. Próximo bloco a gente já vai entrar aí nessa questão da força de segurança, mas tem um assunto aqui muito pertinente, Aloysio e Kissila, e é bem interessante, que é um pouco do passado e também te traz essa coisa agora de internet, e aí a gente fica perdido, o que é direito autoral, o que não é, o que pode, o que não pode. Milton Nascimento e Lô Borges lançaram em 72 aquele lendário disco, hoje não tem mais disco, né? E raramente CD, com a capa de duas crianças. Inclusive, durante muito tempo, pensavam que aquelas duas crianças eram o Milton e o Lô Borges na sua infância, só que não era do interior aqui de Friburgo, eu acho. E o que acontece? O disco é Clube da Esquina. Estourado esse disco. A verdade é que agora, recentemente, em 2019, uma profissional do jornal Folha de São Paulo foi procurar aquelas crianças para fazer a foto, refazer a foto, essa coisa, né, antes e depois. Os meninos falaram, nós não sabemos de foto nenhuma não, nunca participamos de CD, de disco nenhum. Final da história, processaram Milton Nascimento, Lô Borges, Emai Odeon e outras gravadoras lá que participaram, outras parcerias daquele disco. O que me deixa em dúvida é, o assunto a causa não prescreve, né? Pelo que eu entendi, de 72 para 2021, quase 50 anos. Quase 50 anos. Eu não sabia desse caso, achei até muito interessante. Já tive oportunidade de ir no show do Milton e do Lô Borges também, separadamente. O que acontece? Eles tomaram ciência, né, somente agora, em 2019, segundo você está me dizendo. Eles tomaram ciência, isso já é um caso processual, tá, Cláudio? Se eles tomaram ciência, lá atrás, tudo era o quê? Era desconhecido por eles dois, né? Então, vai caber ao juiz analisar, né, naquele caso específico ali, se houve realmente um direito adquirido ou não. Mas o fato é que o direito autoral, ele se confunde com o direito de imagem, tá? Então, neste caso específico, nós não estamos falando de direito autoral, nós estamos falando de direito de imagem. É a mesma coisa de se a gente estiver num estádio de futebol e aí o jornal O Globo vai e tira uma foto da arquibancada, né? E aí a gente sai lá em destaque com um chapéu diferente, um lenço diferente, e aí aparece a gente na capa do jornal o Globo, lá no meio da galera, e aí só eu e você e a Luísa, a gente vai e entra contra o jornal o Globo. Isso aí, somente no caso concreto, que o juiz vai entender se é invasão de privacidade ou não, tá? E se houve violação do direito da imagem ou não. Uma vez que você estava num local público, e logo qualquer pessoa, quanto mais hoje, trazendo para os dias de hoje, todo mundo tem um celular na mão e pode ser fotografado, ainda que não seja por um jornal, mas por outras pessoas.
Então, assim, isso a gente chama de conflito de interesses, né? Qual é o conflito de interesses? É a intimidade, a privacidade, a imagem, são 3 direitos diferentes, mas que são muito próximos. E também o direito de liberdade de imprensa, que é o direito de se publicar algo que esteja sendo exibido na sociedade, na imprensa e por aí vai. Então, a questão da prescrição, realmente vou ficar te devendo se houve prescrição ou não, porque depende muito do caso concreto, né? Mas em relação a essa situação pontual, não se trata de direito autoral, porque justamente não se fala em composição, se fala na exibição da imagem daquelas 2 crianças. É interessante, sim. Bom, são 8 horas em Campos, eu faço um intervalo comercial agora rápido aqui, enquanto a gente toma só um café ligeiro, só para fazer esse intervalo e voltar a conversar com você, Kissila, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Agora com você.